Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Tia Fabiana está bem, com muita saudade de vocês. Queria estar muito pertinho de vocês para poder abraçar cada um de vocês. Então, nessa semana nós vamos dar início à nossa revisão do terceiro bimestre. Hoje a tia preparou uma videoaula bem legal com conteúdo de português. Nós vamos revisar os conteúdos da unidade 3. Acompanha aqui com a tia. Olá, meus amores! Como a tia disse anteriormente, nossa aula agora é de revisão de português. Vamos dar início à nossa revisão da unidade 3. Revisão de português, terceiro bimestre. A tia trouxe um texto aqui para a nossa interpretação de texto, tá? Temos um texto e vocês, a seguir, irão responder essas perguntinhas de A a D. Número 1. Leia o texto e responda as questões. Dias de trabalho. Os amigos haviam se reunido na casa das zebras Zig e Zag. Sei que cada um de vocês tem uma ideia do que vai ser quando crescer, a senhora zebra diz. Então, andei perguntando às pessoas se elas permitiriam que vocês as visitassem por um dia, para ver como é a profissão delas. Isso é mesmo legal, exclama o dinossauro Dino. Eu quero ser médico. Então, vou poder trabalhar com a doutora Cocoró. Sim, Dino, sorri a senhora zebra. E Giro, aposto que você quer trabalhar com a capitã Vacôncia. Eu andei pensando. Decidi que não quero crescer nunca. O hipopótamo Horácio comenta de repente. É mesmo? Todos se surpreenderam. Adoro brincar, comer. Adoro brincar, comer e rir o dia inteiro. Por que eu iria querer trabalhar? Você é muito engraçado, reparou Zig. Você deveria ser palhaço. Sim, até já consigo imaginar. Horácio, o palhaço. Ri Giro. Aposto que você seria muito famoso. E muito rico. Horácio acrescenta, gostando da ideia. E poderíamos ir visitar você na sua casa grande com muitos e muitos brinquedos, exclama com uma voz fininha a ovelha Babi. E eu vou ser o capitão da balsa particular. Giro completamente fazendo uma messura. E eu vou cuidar de você quando ficar doente. Dino completa. Ho, 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 ho. Horácio começa a rir. E você vai ser tão famoso que todo mundo vai saber que está chegando quando escutar a sua risada. Zag diz com um risinho. Então, meus amores, esse foi o nosso texto que a tia separou para vocês. Agora vocês vão fazer a interpretação dele, respondendo as perguntinhas de A a D. Questão de número 2, 3 e 4, nós vamos falar dos gêneros que nós estudamos na unidade 3, tá? Então, número 2, dê o gênero, número e grau das palavras. Aqui, eu quero que vocês deem o gênero de número e grau das palavras. 3, passe para o plural os substantivos que seguem. Aí nós temos a opção de A a J. Então, vocês vão passar todas essas palavrinhas para o plural. E 4, forme aumentativos e diminutivos das palavras a seguir, de A a C. Vamos relembrar agora esses gêneros? Gênero dos substantivos. Os substantivos possuem dois gêneros, masculino e feminino. Para determinarmos o gênero de um substantivo, usamos antes dele um artigo. Antes de substantivos femininos, usamos artigos femininos. A, as, uma ou umas. Antes de substantivos masculinos, usamos artigos masculinos. O, os, um ou uns. Para mudarmos o gênero de alguns substantivos,
Basta que modifiquemos a sua última letra, acrescentando uma nova ou substituindo-a. Observe os exemplos. Vendedor, vendedora. Acrescentamos a letra A. Namorado, namorada. Mudamos a última letra, trocamos o O pelo A. No entanto, há substantivos que se modificam parcial ou completamente de acordo com o gênero, tá? Então, vamos ficar ligado. Agora, vamos falar de número do substantivo. Além de sofrerem variações de gênero, os substantivos também podem variar em número, ou seja, eles podem se referir a uma quantidade única, singular, ou a vários elementos, plural. Em geral, para levarmos um substantivo para o plural, acrescentamos S no final da palavra. Exemplo: livro, livros, vaso, vasos. Tudo bem, meus amores? No geral, nós acrescentamos o S. Porém, nós temos outras regrinhas que a tia passou para vocês na nossa aula de números do substantivo, tá? Qualquer coisa, vocês podem consultar o livro de vocês. Tem lá todas as regrinhas. Graus do substantivo. Além das variações de gênero e número, que foi o que nós falamos anteriormente, os substantivos também podem variar em grau. Além do grau normal, o substantivo pode estar em grau diminutivo ou no grau aumentativo. Em geral, essa variação está relacionada ao tamanho, sendo o grau diminutivo usado para as coisas de tamanho pequeno e o grau aumentativo para as coisas de tamanho grande. O grau normal, como se pode deduzir, será usado para as coisas de tamanho regular. Observe. Então, vamos falar sobre o exemplo que nós temos o desenhinho aí. Grau normal, chapéu, chapeuzinho azul. Diminutivo, chapeuzinho, o amarelo. E chapelão, nosso chapéu vermelho, no grau aumentativo. Tudo bem, meus amores? Aí a tia colocou a nossa tabelinha com uma série de palavras para vocês estarem observando, tá? E treinando também. Essa tabelinha também se encontra no nosso livro. Agora, vocês estão aptos a fazer a questão de número 2, 3 e 4. Questão de número 5. Encontre no diagrama palavras escritas com L e U. Nós estudamos também sobre palavras escritas com L e U. E aí a tia colocou aí no diagrama para vocês encontrarem palavras que são escritas com L e palavras que são escritas com U, tá? Questão de número 6. Qual a diferença entre as formas tem e tem? Tem normal e tem com acento circunflexo na letrinha E, tá? Então, eu quero que vocês respondam para mim qual a diferença dessas duas palavrinhas. Questão de número 7. Leia as frases abaixo. Frase número 1. Comprei um cachorrinho bem peludinho. Ele é do tamanho da minha mãozinha. Que bonitinho. Frase número 2. Adeuzinho. Vou pegar meu óculosinho e partir naquele ônibusinho, disse minha irmã, antes de partir na sua viagem de férias. Nunca entendi essa mania de diminuir as palavras. Letra A. No quadro 1, por que o diminutivo das palavras foi formado utilizando o sufixo zinho e inho? Letra B. Que diferenças você percebe com as palavras destacadas no segundo quadro? Letra C. Qual é o sentido da palavra nunca entendi essa mania de diminuir as palavras? No segundo quadro. Vamos relembrar agora palavras com inho e zinho. As terminações inho ou inha, ezinho ou zinha, em geral, são usados para formar o grau diminutivo dos substantivos. Veja, formiga, formiguinha, pé, pezinho.
Para formar o grau diminutivo com as terminações inho e zinho, ou inha ou zinha, devemos considerar a terminação da palavra primitiva. Se a palavra terminar em ditongo, vogal nasal ou vogal tônica, acrescenta-se zinho, tá, meus amores? Então, se a palavra terminar em ditongo, vogal nasal ou vogal tônica, acrescenta-se zinho. Se a palavra terminar em S ou Z, ou, de modo geral, em uma vogal que não é tônica, basta acrescentar inho. Veja alguns exemplos. Rosa, rosinha. Caju, cajuzinho. Mesa, mesinha. Irmã, irmãzinha. Pássaro, passarinho. Mar, marzinho. Beleza, belezinha. Café, cafezinho. Questão de número 8. Sublinhe nas frases a escrita do numeral que nelas aparecem. Depois, classifique esses numerais. Aí a tia colocou algumas frases, tá? Com alguns numerais. Cheguei em primeiro lugar. Você vai sublinhar nessa frase a escrita do numeral. Tenho 7 anos. Vai sublinhar. Hoje é o 5º dia do mês. Você vai sublinhar o numeral e, após, classificar esse numeral. Letra D. Ele tem o dobro de figurinhas de Antônio. Letra E. Comi a terça parte do bolo. Agora vamos relembrar os numerais. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Cardinais especificam quantidades. Por exemplo, 5, 40. Ordinais indicam ordem, posição. Por exemplo, terceiro, sétimo. Fracionários indicam fração ou divisão. Por exemplo, metade, 1/3. Multiplicativos indicam uma multiplicação. Por exemplo, dobro, quíntuplo. Aí nós temos um quadro, tá? Com cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Agora, vocês estão aptos a fazer a questão de número 8. Questão de número 9. Defina o que é depois de exemplos de artigo definido e artigo indefinido. Tá? E nós temos um textinho, o Capitão Sem Fim, que foi o textinho que a tia deu na nossa aula de artigo. Observe que todas as palavras destacadas determinam o gênero e o número da palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos. Os artigos podem ser definido e indefinido. Artigos definido determinam um ser, entre outros, da mesma espécie. São eles o, a, os e as. Exemplo: ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Artigo indefinido. Indica o ser sem especificá-lo entre os de sua espécie. São eles um, uma, uns e umas. Exemplo: uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Meus amores, façam a questão de número 9. Palavras com H inicial. Questão de número 10. Forme palavras unindo as sílabas que têm números iguais. Vamos relembrar? A consoante H é muda, exceto quando antecedida pelas consoantes C, L ou N. Empregamos o H no início da palavra, quando a origem dessa palavra ou a tradição escrita do nosso idioma assim determina. Nesse exercício, meus amores, vocês vão unir as sílabas com o mesmo número. Vou dar um exemplo. Número 1. Nós temos aí, primeiro quadradinho, número 1, no. Na segunda linha, U. Na
quarta linha, ma. Humano. Tia formou uma palavrinha com as sílabas de número 1. E assim vocês vão fazer com as demais sílabas, tudo bem? Meus amores, estou com muita saudade de vocês. Eu tenho muita certeza que vocês são muito capazes, tá? Eu sei que não está sendo fácil, porém eu confio e acredito em cada um de vocês. Estou aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida, pode me chamar. Grande beijo no seu coração.